Bom dia, oficial, né? O tema da semana nós estamos falando sobre cultivando boas relações. E hoje nós vamos falar sobre nutrindo relações familiares. E o texto de hoje se encontra lá em Provérbios 22:6, que fala o seguinte, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa passagem, acredito que seja uma passagem bem conhecida, todas nós, né? Eu, pelo menos, conheço desde criancinha, sempre esses ensinamentos. Ensine a criança, né? E exortações de provérbios, acredito que em toda casa é raro você não se ver, né? A casa que não leu provérbios, os provérbios que realmente a gente coloca naqueles versículos clichê, né? Para colocar em alguma mensagem, e esse versículo sempre vem à tona. O exercício de hoje, no caso, a explicação de hoje, está focando aqui nessa questão dos relacionamentos, né? Principalmente em cima desse versículo sobre os relacionamentos entre famílias, entre a primeira família, né, que é pai, mãe, irmãos, e a família também, e também a família de parentes, que seria primos e tudo mais, mas sempre aqui ligada à primeira família. E é o foco, né, da questão da explicação do nosso texto aqui de hoje. E o que eu tenho a dizer, né, sobre esse versículo, sobre o meu entendimento e sobre as minhas experiências? Porque o que a gente pega muito aqui é essa questão de experiências, né? Acredito que por isso que esse grupo conecta tanto, porque a gente fala o nosso entendimento, mas também o que a gente tem vivido. E essa semana inteira, né, que a gente está falando sobre cativando boas relações, tem sido, assim, muito profundo para muitas pessoas, tem sido muito tratamento. E eu vejo que a família em si é onde nós tínhamos, né, que ser ensinados a olhar com mais a fundo, com mais profundidade. Porque se nós formos parar para pensar, a gente dá muito mais valor para relacionamentos com terceiros do que com os familiares. É muito raro você ver famílias que priorizam essa questão dessa ambiência, né? Desse primeiro lar, que é o pai, mãe e irmãos. É muito difícil você ver. Aqui a gente tem uma consciência, né, mais evoluída, e a gente foca muito nisso. Mas se a gente for parar para pensar nós mesmos um tempinho atrás, é uma coisa que a gente não prioriza, porque o sistema, né, o mundo em si, faz, sem a gente perceber, a gente focar muito em aparecer e ser alguém que a gente não é. Por isso que a gente tem a nossa identidade muito, né? Então, a gente já é ensinado desde criança a ter uma profissão, a ser alguém, porque se a gente só vai ser alguém se a gente tiver uma profissão, a gente só vai ser alguém na vida se a gente estudar, a gente só vai ser alguém na vida. Então, nós somos ensinados e vamos levando essa consciência. Então, a gente, desde criança, a gente é muito bombardeado nessa questão de ser alguém que a gente não é, de não pegar ali a nossa essência. E, naturalmente, a gente quer aparecer para o outro algo que a gente não é. Então, quando a gente tem essa consciência e a gente vai ensinando a criança, né, dentro do lar, a ter esses relacionamentos íntimos, próximos, quando ela tiver essa vida futura, ela tem uma resistência maior, ela tem um alicerce mais firmado com relação à família. E ela, consequentemente, quando ela é criada de uma forma, ela transpassa isso para as próximas gerações. Eu briguei muito com as crianças quando era pequena, não respeitava, né? Igual já falei muitas vezes aqui. E, olha o meu computador aqui. E
A minha mãe também brigou muito comigo. Por quê? Porque a minha mãe também teve essa criação. Então, vai indo num ciclo, né? Não é uma coisa que a gente faz porque a gente pensa que a gente está fazendo errado e eu vou fazer errado. Não, a gente pensa que está fazendo certo, né? E a gente só faz porque a gente fala, não, se eu sou uma pessoa boa na vida, eu também tenho que fazer a mesma coisa para essa pessoa também ser uma pessoa boa na vida. Só que a gente vai criando muitos traumas em algumas circunstâncias da vida, né? A pessoa cresce sem saber tomar decisões, muitas vezes, né? Cresce com medo do que está por vir, medo do que vai realmente ser quando crescer, de empreender, então fica com muitas travas aí nessa questão das decisões por conta de criação. E o que eu quero trazer aqui mais profundo ainda com relação a esse versículo, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Essa questão, gente, do que a gente fortalece na família, das coisas eternas, isso jamais vai ser tomado na questão da vida adulta. Tipo, eu, apesar de todos os pesares, porque eu sou uma criança que, graças a Deus, eu vim de um lar muito estruturado, né? Minha mãe e meu pai tiveram muita sabedoria na nossa criação. E apesar dos pesares, no geral, a gente teve o alimento espiritual, né? Nós fomos ensinados a ir para a igreja, nós fomos ensinados a estar sempre num ambiente de harmonia. Lá na minha casa eu não via brigas com a minha mãe e o meu pai. Então, assim, teve vários fatores positivos. E mesmo assim, né, teve as sequelas, por quê? Porque é a questão de criação. Mas e as famílias que não têm esse lar estruturado, né? Que vivem num ambiente de muita briga, num ambiente de muita discórdia, enfim. O que eu via muito na minha família, essa questão de discórdia, era a questão de parentes mais terceiros, né? Tipo, meu pai veio de casais separados, né? Minha avó e o meu avô se separaram depois de um tempo. Acredito que ele já estava adulto já quando eles se separaram. E então teve esse rompimento. Eu não tive muita ligação com meu avô e eu sinto muito por isso hoje, né? E olha só o tanto que é engraçado. Quando você não tem maturidade. Vocês já ouviram também eu falar algumas vezes, eu tive um desentendimento com meu pai quando eu fui aí para Santarém, né? Na verdade, eu fui para morar com ele em Itaituba, e aí depois eu fui para Santarém, porque não deu certo essa convivência. E aí, o que acontece? Eu fiquei um pouco magoada com ele. E, inconscientemente, eu estava fazendo a mesma coisa do que o meu pai fez comigo. Quando os pais dele se separaram, ele nunca teve aquela questão, eu vou deixar sempre a minha filha, os meus filhos, ter esse contato com a avó, eu vou uma vez por ano, pelo menos, lá na cidade do meu pai, para poder levar as crianças, ele não teve. Ele sempre trabalhando, 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 que é o que o sistema faz hoje com a gente, né? Ele suga toda a nossa energia no trabalho e faz a gente entender que trabalhar muito é o que é o certo, que a gente esquece das relações interpessoais, a gente esquece da atenção com a família. E o meu pai foi pega, né, por essa armadilha do sistema, né, que eu acredito que é uma armadilha maligna mesmo para destruir as famílias, não ter essa questão de clareza nessa questão do trabalho, e ele não atentou para isso. Então, eu cresci sem ter afeto com meu avô. O meu avô faleceu, eu estava em Santarém. E quando meu avô faleceu, eu estava ainda com meu pai, não estava ainda com a relação, né? Eu estava ainda sem falar com ele. E eu parei, eu falei, gente, eu tô fazendo a mesma coisa que aconteceu com o meu pai, só que veio a consciência das coisas do Senhor, né? Veio a consciência, eu falei, gente, eu vou repetir a mesma coisa com os meus filhos, e aí eu vim, né, parei tudo, levei as crianças lá, pedi perdão para meu pai, o Espírito Santo me fez entender que eu tinha que ter um relacionamento com ele, que o que eu estava fazendo não era certo, pedi perdão, né, o que a gente sempre prega aqui, né, a questão do perdão. Entendi que eu realmente estava agindo errado, mesmo eu, na minha cabeça, achando que eu não estava errado, mas eu fui lá pedir perdão para as coisas se alinharem,
né? Hoje eu tenho um relacionamento com meu pai, e graças a Deus por isso, né? Por esse entendimento. E eu parei aqui para analisar que isso é questão de criação, sabe? Por quê? Porque se eu fosse uma pessoa que não tivesse esse alinhamento desde criança, né, analisando e voltada para as coisas do Senhor, com certeza eu ia entrar nesse meio do sistema, porque da minha natureza normal, gente, eu só quero trabalhar também, eu só quero trabalhar. E o Senhor vem me lapidando muito com essa questão, né, de focar nas crianças, de focar na minha família, porque de uma certa forma a minha família já é desestruturada, porque eu sou mãe solteira e estou com 3 crianças. Então, se eu não tenho essa sabedoria de alinhar eles no caminho do Senhor, que é o mesmo, que é por conta disso, desse entendimento, que eu voltei para Anápolis, né, para as crianças estarem mais próximas do pai, consequentemente, né, na vida adulta, eles vão ter os traumas deles, eles vão ter, né, mas, assim, o Senhor, ele nos faz entender mesmo quando a gente faz algo errado, o que a gente tem que agir no certo, né? Hoje eu tenho entendimento de tudo que eu fiz, que eu vi que realmente foi por negligência minha, foi porque eu não estava realmente voltada para as coisas do Senhor. E hoje eu tenho esse entendimento, né? De manter essas relações, né? Com pai, com mãe, que é importante. É importante o envolvimento das crianças nessas relações. Então, assim, hoje tem muitas famílias desestruturadas. E eu estava conversando aqui com uma amiga minha, e ela falou assim, Tâmara, eu me identifiquei muito com uma terapeuta que ela conta a vida dela na internet. E aí ela foi contar, né, o que essa terapeuta viveu, e hoje ela é terapeuta, mas o que ela viveu com a família dela. E eu parei para analisar tudo que ela me falou. Eu vou até resumir aqui para vocês. O que acontece? Ela decidiu que ela não ia mais conversar com a mãe dela. Na hora que ela falou isso para mim, eu falei assim, gente, mas como assim? Ela decidiu não conversar com a mãe? Que coisa mais absurda e tal. Só que aí depois eu fui assistir, né, o documentário dela, dessa terapeuta, porque eu fiquei meio que curiosa, até para ter mais entendimento. Isso foi semana retrasada, né? Nem sabia que ia dar essa lição hoje aqui, falando sobre esse assunto. E aí ela foi contar toda a história, né? Na princípio eu já assisti meio com um sentimento de julgador. Estou julgando essa mulher, porque essa mulher está fazendo errado. Como que ela vai tirar a convivência dos netos com a avó, né? E aquela coisa toda. E aí ela foi contar toda a história de que ela foi criada com a avó, não foi criada com a mãe, e todo o tempo ela teve aquela carência de mãe. E quando chegou na fase da adolescência, ela chamava muita atenção da mãe dela, né? Para a mãe dela olhar para ela, enfim. E aí ela chegou na vida adulta e casou, teve as coisas dela, e sempre trabalhando. E a mãe dela, pelo que eu percebi, gente, na visão dela, né? A mãe dela tem muitos problemas emocionais. E a mãe dela não é uma pessoa que pode se rotular mãe. A mãe dela é uma pessoa que por toda a história que ela contou, sempre está desejando o mal dela. Parece que ela tem uma certa inveja da filha e tem aquela questão de que sempre está querendo o mal da filha para a filha se voltar para ela. E ela contou várias histórias e eu falei, gente, existe pessoas desse jeito? E aí ela contou várias histórias que realmente casou com o que ela estava falando. E aí, como ela sempre estava como é que fala? Nessa pressão da sociedade, da família, que ela não tinha, ela não podia ficar sem falar com a mãe dela, porque isso era muito errado, meu Deus, isso é o fim do mundo. Então, ela tinha essa pressão. Gente, toda vez que minha mãe vinha aqui, eu sinto um peso, porque a mãe dela chegava na casa dela, abrindo as coisas, chegava na casa dela, sempre... Oi, Lúcia! Olá, bonitona! Chegava na sempre com aquele olhar de, tipo assim, nossa, você tá rica, hein? Nossa, você é isso e isso. Nossa, e não sei o quê. E sempre falando mal da própria filha por trás. E aí ela ficava sabendo, né? A avó dela chegava às vezes falando, nossa, a mãe falou isso de você. Então ela sempre tinha esse olhar da mãe dela como se a mãe dela não gostasse dela. E isso estava fazendo mal para ela.
E aí ela tomou a decisão depois da vida adulta, depois de virar terapeuta, depois de entender muito sobre emoções, que isso estava fazendo mal para ela, então ela decidiu não falar com a mãe dela, mas para preservar essa questão, né? Porque a mãe dela ocasionou tudo isso. Aí eu parei para analisar, né? Segundo a palavra, eu falei, gente, e o Senhor fala, né, que nos fins dos tempos, que nos últimos dias, isso tudo ia acontecer. E a gente tem que ter muita sabedoria, por quê? Porque eu vejo hoje ela é uma pessoa muito madura, ela é uma pessoa muito voltada para Deus. Não que ela tá com rancor da mãe dela, não. Mas a mãe dela faz mal para ela e toda vez que a mãe dela se infiltra ou está por perto, que é poucas vezes, ela traz o mal. Ela passou por diversos momentos que ela teve que ir para o hospital, teve que fazer cirurgia, teve que deixar os filhos com terceiros, e a mãe dela em nenhum momento foi lá, né, socorrer, foi lá saber se ela estava precisando de ajuda, e ainda ficou com raiva da família e da avó, no caso da mãe dela, porque ela foi ajudar a própria filha. Aí, depois que chegou nesse ápice, ela falou assim, gente, qual é a mãe que deseja o mal para o filho, né? Que estou doente, estou no hospital e está com raiva porque as pessoas estão me ajudando. Então, assim, por que eu estou contando isso? Porque, infelizmente, gente, esse é o mundo de hoje, né? Tem muitos pais que, às vezes, faz mal para as próprias crianças, para os próprios filhos, né? E essa é a realidade de hoje. Então, a Bíblia fala que a gente tem que honrar, e a gente tem que ter esse sentimento de muita gratidão, e esse sentimento de que a família de fato, só o fato do pai e da mãe ter dado a vida, isso um ápice de regozijo, sabe? Então, a pessoa tem que ter gratidão pelaquela família, que foi a família que Deus deu. Mas a pessoa tem que ter consciência de que aquela pessoa também passou por outros traumas. E se ela age dessa forma, é porque, né, com certeza, ela tem ali os porquês dela. E se for necessário separar nesse sentido, que separe com consciência no Espírito Santo do Senhor, né? Eu acredito que tudo é uma fase de que a pessoa vai se encontrar. Então, assim, quando eu falo sobre família, no meu entendimento, tem que ter muita união. Então, a gente tem que preservar a nossa família, sabe? Para que esse tipo de comportamento e esse tipo de sequela não se estenda até nós. Quando Deus fala que o primeiro ministério é a família, né, quando na Bíblia fala em diversos lugares, deixa isso bem claro, que a gente tem que focar na família, eu acredito muito que é para uma sociedade melhor. Se nós temos a nossa família blindada e a gente realmente ali focado em estruturar a nossa família em alinhamento no Senhor, o Senhor, gente, se faz visto em todas as áreas da nossa vida, né, tanto no trabalho quanto nos nossos relacionamentos interpessoais, em todas as áreas do Senhor, você faz presente. Por quê? Porque tem uma família forte, uma família formada ali nas rochas, nos pés do Senhor. Então, assim, não tem como você ter um alinhamento espiritual, você tem um alinhamento na sua casa e você viver dessa forma, né? Viver com contendas, viver com picuinhas, impossível, porque você quer sempre ali estar trazendo a harmonia, e o Senhor, o Espírito Santo, te dá sensibilidade para isso, né? Então, no contexto aqui da explicação, fala que a nossa primeira família, que a nossa primeiras relações de network é com a nossa primeira família. Então, a nossa escola, a nossa primeira escola de convivência, de entender, de se relacionar, é dentro da nossa casa. E a gente não pode terceirizar isso. A gente não pode terceirizar que essa função é da escola ou é da igreja, que muitas vezes as pessoas estão tão ali, né, apavoradas no trabalho, que deixa essa visão para terceiros. A gente tem que ter muito essa consciência. Desde muito pequenininho, desde quando eu tive o Abner, isso me causava, assim, muito transtorno, ter que trabalhar o dia inteiro e ter que deixar o meu filho na creche o dia inteiro, sabe? Por quê? Porque eu sabia que à noite eu não ia ter um tempo de qualidade. Eu ia ter que trabalhar, arrumar as coisas tudo para no outro dia tudo de novo. Então, assim, eu não conseguia tirar um tempo de qualidade, né? Se nós formos analisar, tem muitos pais que conseguem,
né, quando tem a consciência, ó, esse tempo aqui, o dia inteiro meu filho está na escola, mas nesse tempo aqui ele vai ter tempo de qualidade comigo. Não, eu não tinha nenhum tempo, e isso me causava, assim, muita angústia, até eu chegar, meio que ficar um pouco depressiva, né, porque eu já queria ter o segundo filho, eu não queria ter diferença de idade, e eu falava, se eu não estou conseguindo cuidar nem de um, imagine de dois, né? E o Senhor tem honrado, né? O Senhor tem honrado a cada dia, e eu louvo muito a Deus. Quando eu abri o meu entendimento para entender sobre essas coisas do Senhor, sobre a minha casa, sobre tudo que eu tinha feito de errado, eu só pensava, eu só olhava para o horizonte, né? Lá em Santarém, vocês sabem, lá onde eu morava com a minha mãe. Eu só olhava para o horizonte e eu só sabia agradecer. Eu falava, Senhor, muito obrigada. Por quê? Não era porque eu estava fazendo as coisas certas, não, nem comecei a fazer, mas só pelo entendimento, pela clareza. Né? O Senhor me deu a clareza de entender onde eu estava errando e eu consegui ter a clareza de onde, para onde que eu estava indo. Porque até então, gente, é vivendo, deixa a vida me levar. E o que vai acontecer comigo? Eu estou trabalhando aqui agora e o que vai acontecer? Não tinha clareza do que ia acontecer. Então, assim, hoje eu tenho a clareza para onde eu estou indo. Tá difícil? O processo é difícil? É árduo? Tem muitas coisas que acontecem, né, repentinamente, mas a clareza de onde você está indo, como é que você quer o seu futuro, isso você tem que ter, né, essa clareza. E quando Deus foi me mostrando essa clareza de que tinha uma solução para os meus filhos não cometerem a mesma coisa que eu cometi, eu só sabia me alegrar, né? Só sabia me regozijar. E de lá para cá, passei por muitos perrengues, né? Com relação à criação mesmo, né? Por quê? Porque eu tenho que me desestruturar uma coisa que já está enraizada em mim para poder passar para o outro. E até hoje o Senhor vem me tratando, né? É uma coisa diária. Muitos exemplos que eu tenho diários aí nessa questão de tratamento com relação à criança. E para não se alongar mais, né? Porque senão eu falo muito, eu queria estender aqui, se alguém quer falar algo com relação a isso, quer comentar alguma coisa com relação a isso, né? Nutrindo relações familiares. E essa questão de nutrir, gente, enquanto vocês se manifestem, essa questão de nutrir, aqui a Bíblia fala com relação à criança, porque quando a criança está nutrida e vira um adulto, fica muito mais fácil. Mas também tem a questão da consciência depois que a gente vira adulto. Se você vê que você não está nutrindo isso e isso te tocou, nossa, eu preciso analisar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, dar uns 2 passinhos para trás, né? E recomeçar ali um alinhamento familiar, porque é bíblico, né? O Senhor, ele ama quando ele vê essas questões de... E isso te cura também. Muitas vezes a gente tem que voltar, tem que conversar para nós recebermos a cura também de muitos traumas. Às vezes nós somos uma criança ferida. Então, precisa haver esse alinhamento, principalmente paterno e materno, né? Pai e mãe, para a nossa vida romper aí numa fase adulta. Então, se você já é um adulto e tem essa consciência, parar e fazer essa retrospectiva, né, do que realmente pode ser alinhado e partir para uma ação, né, ou fazer uma terapia, ou escrever uma carta, ou então realmente conversar com os pais, pedir ajuda, né, cada um tem uma história, de desenvolvimento, e é sobre isso. Alguém quer falar algo? Se não tiver, vamos partir para o nosso momento de oração, né? A Lúcia hoje está casando filho, tá? Para quem não sabe, por isso que apareceu glamurosa aí. Está casando filhão, coisa linda. E nós vamos passar. Vamos passar para o nosso momento de oração. Hoje é a nossa queridíssima Jolene, né? Que está na nossa escala. E é com você, minha linda. Amém. Aqui só tem três pedidos de oração, né? Isso. Mais alguém quer algum pedido de oração? Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Gratidão nós te damos, Senhor, por esse dia, por poder acordar antes dos raios do sol iluminar o dia e vir para a tua presença, Senhor,
glorificar o teu nome, Senhor. Paizinho, eu quero te apresentar, Senhor, os nossos pedidos de oração. Eu quero te pedir, Pai, por cada uma dessas mulheres aqui presentes, Pai, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, para que haja um relacionamento firmado com o Senhor na rocha, Pai. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, Pai. E uma das principais razões também, Pai, de confusões nos relacionamentos é a gestão financeira, Paizinho. Que o Senhor possa estar dando sabedoria para cada uma dessas mulheres nos relacionamentos interpessoais, familiares, papai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te apresento a Kelma, Senhor, que pede pela cura do seu filho, o Braia. Braia, Senhor. O Senhor Jeová Jireh, o Deus do milagre da vida. O Senhor conhece cada célula do seu corpo, Pai. Que o Senhor possa estar restaurando a vida do Braia, Pai, o seu corpo, Pai. Eu te peço pela Deia, Pai, pela saúde, Senhor, da sogra, Senhor, da Dalgisa, Senhor. Paizinho, que o Senhor possa visitar essa senhora, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar restaurando o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual, Paizinho. Que o Senhor possa estar dando harmonia, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Te apresento também a Aurisandra, Pai, que está pedindo, Pai, por saúde física, Senhor, emocional, mental e espiritual, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada detalhe da vida da tua filha, Senhor. Visita, Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar trazendo o bálsamo do rio de águas vivas, do rio de águas vivas na vida da Aurisandra, Senhor, da sua família, Senhor. Que ela possa, Pai, se sentir tua filha amada, Pai. Que ela possa, Pai, se sentir carregada pelo Senhor, Pai. Que ela possa se sentir protegida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa alinhar a sua vida emocional, espiritual, física, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Papai, porque somos tuas filhas amadas, Pai. Que nós possamos nos sentir tuas filhas amadas, Papai, amadas, Senhor. Em nome de Jesus, eu te apresento o Idelgardes, Pai, que tem sido, Senhor, meu compromisso de oração. O Senhor conhece, Senhor. Obrigado que ele está podendo trabalhar, Senhor, a partir de casa, Senhor. Isso tem dado saúde mental para ele, Senhor. Mas que o Senhor possa estar vindo com a tua provisão para que haja cura e salvação na vida dele e da sua família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te apresento cada mulher que está aqui hoje, Senhor, suas respectivas famílias, Pai. Que o Senhor, Pai, proteja, Pai, livre de todo mal, de todo acidente, de todo incidente, Paizinho, livre, Senhor, de toda seta maligna, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós estejamos escondidas, Pai, embaixo das tuas asas, sorrindo no teu jardim, Senhor. Que o Senhor dê uma unção de alegria, Senhor, para cada uma de nós, Pai, porque é o Senhor que cuida, Senhor, é o Senhor que manifesta a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor. E tudo nós podemos naquele que nos fortalece, e quem nos fortalece é o Senhor. O Senhor é a rocha que nos dá tranquilidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, amadas do Senhor. Amém.